feto, qual é a etiologia dessa rotura, quais são os fatores de risco, se tem complicações maternas e fetais, como é todo o diagnóstico e as condições especiais. Então, rotura é rotura da membrana antes do início do trabalho de parto, independente da idade gestacional. Então, essa rotura pode acontecer lá com 22 semanas, pode ocorrer lá com 38 semanas e a paciente não tem entrado em trabalho de parto, ou essa ruptura pode ocorrer na hora da expulsão fetal, que é chamado aquele parto seco, quando a paciente fala assim, eu tive um parto seco, porque a minha bolsa não rompeu. Se ela é antes de 37 semanas, ela é chamada de pré-termo, lembrando de trabalho de parto prematuro. Ela é precoce no início do trabalho de parto e tardia quando ocorre o período expulsivo. Normalmente, entre o intervalo que a bolsa rompe e o período que ela entra em trabalho de parto, você vai ter um período de 12 e 24 horas, que é chamado de período de latência. Então, toda paciente que acaba rompendo a bolsa, ela vai liberar aquelas prostaciclinas que vão atuar naquelas membranas e desencadear o trabalho de parto. Vai amadurecer o colo do útero e dilatar o colo do útero. Essas membranas, então esse saco amniótico que está ali dentro do líquido amniótico, ele vai conter o líquido, proteger o acesso de infecções, amortecer, então se eu tiver um acidente automobilístico, se eu sofrer uma violência doméstica e sofrer um murro na minha barriga, se eu cair da própria altura e bater a barriga, então o líquido tem essa finalidade de amortecer essa gestação e impede o prolapso do cordão umbilical, porque aqui, se essa bolsa rompe e no caso desse feto, ele está em apresentação pélvica. Se tiver o cordão umbilical aqui, ele não está aqui acoplado nesse colo do útero. Você tem um espaço entre a apresentação e o colo do útero. Então o cordão pode descer e fazer o prolapso de cordão. Então isso aí é uma emergência obstétrica que tem que ser resolvido o parto. Essa membrana, ela tem uma integridade e aí ela vai ter, essa integridade é dada pelo colágeno, a fibronectina e a laminina. Essas substâncias, elas vão sofrer a ação de proteínas e isso daqui é que vai causar esse rompimento dessa bolsa. Então aqui a gente tem o chamado parto empelicado. Então não teve o rompimento da bolsa e ele nasceu envolto da bolsa. Essas metaloproteases, essas proteínas, elas vão interagir, vão degradar aquele colágeno e por isso é que elas causam o rompimento da membrana ovular. Então, pacientes que têm doenças de colágeno pode ter uma incapacidade aqui, uma dificuldade de manter essa bolsa, então aumenta o risco de ruptura prematura de membranas ovulares. A principal causa dessa ruptura está associada aos processos inflamatórios e aos processos infecciosos. Quais são os fatores de risco? Então, a gente vai estar associado à mãe, pacientes com histórico anterior de perda gestacional, pacientes com histórico de sangramento antiparto, então aquela paciente que teve ameaça de aborto, sangramentos iniciais no primeiro e segundo trimestre, pacientes que fizeram uso de corticoide, pacientes que sofreram um trauma abdominal, acidente ou uma violência doméstica ou queda da própria altura, pacientes com histórico de trabalho de parto prematuro, uso de drogas, doenças crônicas como anemia e doença do colágeno, baixo nível socioeconômico e o tabagismo.
As questões relacionadas à placenta, pacientes que fizeram conização prévia, pacientes que tiveram descolamento de placenta, alterações uterinas como sinéquias que têm miomas, colo curto, poligrânio, coramionite, infecção daquele líquido ou a gemelaridade pela sobredistensão uterina. Outros fatores, pacientes que fizeram fetoscopia, então foi feita uma cirurgia intrauterina, amniocentese, pacientes que foram submetidas a cerclagem ou infecção na gestação, pacientes com apendicite, pielonefrite, outras infecções não de causa obstétrica. Quais são as complicações? Então, rompeu aquela bolsa, você aumenta o risco dos germes que estão na própria vagina da paciente ascender, subir pelo trato genital, colonizar aquela bolsa e causar processos infecciosos. Diminuir o líquido, você vai causar hipoplasia pulmonar, principalmente abaixo de gestações menores de 23 semanas. Diminuiu o líquido, começa a ter compressão daquele cordão umbilical e aí evolui para hipóxia, diminuindo o fluxo sanguíneo, aumentando o risco de óbito. Quando você tem essa ruptura dessa membrana aqui, ó, então vamos dizer que a placenta está aqui na parede posterior. Eu rompi essa bolsa. Como tem essa descida abrupta desse líquido, essa placenta também pode sofrer um mecanismo de descolamento abrupto. Então você aumenta o risco de descolamento placentário. E se eu tive uma ruptura antes de 37 semanas, aumenta o risco de trabalho de parto prematuro. Então, disfunções respiratórias, hemorragia intraventricular, enterocrolite e a retinopatia da prematuridade. Então, são as complicações que a gente acabou de discutir em relação à própria prematuridade. A história. Como é que a gente vai dar o diagnóstico? Então, é aquela paciente que vai chegar e vai dizer: doutor, eu estou tendo perda de líquido. Você vai solicitar uma ultrassonografia que vai suspeitar, não confirmar, porque a diminuição do líquido pode estar relacionada a outra causa, como, por exemplo, a doença hipertensiva que causa oligoano. Você pode fazer a solicitação de testes para confirmar se aquele líquido que está na vagina é o líquido amniótico, testes chamados laboratoriais ou teste da nitrazia. Então aqui, ó, na história clínica, a paciente pode ter uma rotura súbita, uma perda súbita de líquido, que é aquela paciente que molha a roupa. Então eu joguei o líquido, joguei um copo de água e escorreu pelas pernas da paciente. Ou pode ser uma paciente que teve uma ruptura alta, e aí ela observa que a vagina dela está ficando sempre molhada, a calcinha está ficando sempre molhada. Então é importante a gente primeiro, e tem a paciente que a bexiga, o útero está fazendo pressão sobre a bexiga, então a bexiga não consegue armazenar a urina e ela também está perdendo urina em pequena quantidade e vai estar com a vagina sempre molhada. Então, a urina, ela é mais líquido, ela tem uma cor mais amarelada, tem aquele cheiro forte de urina, sai em pequena quantidade e ela tem uma temperatura mais quente. O líquido amniótico, ele é uma cor mais perolada, né? Uma cor mais não é bem clara que sim, é uma cor diferente. E o cheiro dele é aquele cheiro de esperma, né? Da relação sexual mesmo. Ele pode sair em maior quantidade e ele é uma temperatura também mais quente relacionado à urina. É importante você avaliar se é urina ou leucorreia.
Então, a passagem do espéculo para você avaliar o colo do útero, se está tendo secreção, é importante. No exame físico, você vai passar o espéculo, então você vai avaliar se tem presença de prolapso de cordão e vai visualizar o colo do útero, se tem apagamento ou dilatação. Com a paciente com espéculo, você pode pedir para ela tossir. Então, você vai fazer uma pressão abdominal, que é a manobra de Valsalva, e você vai avaliar se tem saída de líquido sobre aquele orifício. Ou você pode, através do toque, fazer a manobra de Tanner. Então, você vai fazer a elevação abdominal e aí também você vai ver se tem saída de líquido sobre aquele colo do útero, né? Então, aqui, ó. Passei o espéculo, vou visualizar aquele colo. É o colo que está amolecido? Existe acúmulo de secreção aqui no fundo do saco? Existe acúmulo de secreção na parede vaginal? Quando eu mando a paciente tossir, como o colo às vezes já está um pouco dilatado, você começa a perceber a saída da secreção. E aqui, ó, eu posso, no momento do toque, tentar empurrar a apresentação, empurrar essa cabeça do neném para cima. E aí, quando eu empurro, esse líquido que estava aqui, ó, ele vai romper e vai descer. E aí você observa que realmente está saindo perda de líquido naquele colo, tá? Então, isso é o exame físico. A ultrassom. Na ultrassonografia, a gente vai fazer a avaliação do ILA, Índice de Líquido Amniótico. Então, dividiu aqui a minha barriga em 4 quadrantes. Vou fazer a medida com o transdutor. Quadrante 1, quadrante 2, 3 e 4. E vou fazer a medida. Se o líquido tiver diminuído, você vai ter uma suspeita, mas não confirma. Confirma se você tiver uma ultrassom recente da paciente. Então, a paciente fez uma ultrassom há 2 dias, ela estava com ILA em 15. Ela refere que perdeu o líquido ontem, fez a ultrassom hoje, o ILA dela está em 7. Então, realmente tem perda. Então, se você tem uma ultrassom anterior para você comparar, isso daqui ajuda você confirmar. Ou então você vai ficar apenas na suspeita. O que você pode fazer? Internar a paciente, deixar em observação e pedir uma próxima ultrassom para você comparar os 2 exames. Normalmente é isso que a gente faz. E o oligoâmino grave tem que fazer o diagnóstico. Esse feto tem alguma alteração? Fez ultrassom morfológica e teve alguma alteração renal, principalmente associados à diminuição da quantidade de líquido? É uma paciente com doença hipotensiva que está evoluindo com insuficiência placentária que causa diminuição da quantidade de líquido. Então, aqui, ó, para medir o líquido, você vai ter que fazer a medida do maior bolsão. Então, normalmente eu vou jogar o Doppler nessa área, ver que não tem vasos e vou fazer a medida do maior bolsão vertical em 4 quadrantes e fazer a somatória. Então, o líquido é esse preto. Aqui, ó, você só tem a quantidade do líquido aqui. E aqui, ó, você só observa partes fetais. Você não tem mais nada preto ao redor do feto. Então, ali é a ausência total do líquido e aqui você tem reduções significativas da quantidade do líquido. Então, como vocês verem, é uma variação que é subjetiva. Primeiro que o neném não é estático, ele mexe. Então, de 10 em 10 minutos, se for fazer essa ultrassom, essas medidas vão estar diferentes, tá? E aí a gente vai ter a classificação do líquido, que pode ser realizada pelo maior bolsão, por isso que na ultrassom a gente às vezes vê essa descrição, maior bolsão D,
ou pode fazer pelo ILA, índice de líquido amniótico. E aí você vai dividir se é polidrâmino, aumentado, normal, reduzido, oligômio e oligômio grave. Então, para a gente indicar uma cesariana, um parto, numa gestação de 32 semanas, que fez uma ultrassom, eu não vou indicar aqui no reduzido. Eu vou indicar segurando o oligômio grave. Porque nessas 32 semanas eu vou fazer o sulfato de magnésio para ter neuroproteção e vou fazer o corticoide para maduração pulmonar, ok? Então, por isso que é importante essa avaliação, sanar esses dados. E aqui mostra, ó, então o ILA, ele avaliou os 4 quadrantes e somou 4 quadrantes e deu esse chamado índice de líquido amniótico. Os exames. A gente pode fazer o teste da nitrazina. Então, é colocado uma secreção no fundo de saco, você passou o espéculo, colocou uma secreção no fundo de saco, e aí você vai pegar uma fita, e essa fita de nitrazina vai avaliar o pH. O pH da vagina, ele é ácido, e o pH do líquido, ele é mais alcalino. Então, se aquela secreção tiver um pH mais alcalino, ele é líquido amniótico, tá? Você pode ter falso negativo, se ele estiver diluído na secreção vaginal, e falso positivo, se a paciente teve relação sexual, tem a presença de sangue ou vaginose bacteriana. Você pode fazer o teste da proteína, é um teste rápido, é 10 a 15 minutos. Ele não é afetado pela presença de sangue sempre e tem uma acurácia muito, não dependente do tempo de bolsa rota. Você pode ter o teste da imunoglobulina beta Action Pro, então é uma proteína placentária 2. Você vai ter esse material, tá? Esse material, esses testes são assim, proporcionalmente não caros, se você for avaliar o diagnóstico preciso para você não tirar uma gestação prematura e não aumentar os gastos com o uso de antibiótico, corticoide, ultrassonografia e internação da paciente. Então aqui ó, tem um cotonete que vai ser colocado ali, pegar aquele fluido vaginal, vai ser colocado dentro de um tubete, aquele material, e depois você vai avaliar naquela fita. Então, melhor eficácia se realizado logo após a bolsa rota e ele não é interferido pela presença de sangue ou sêmen. Tem esse teste, o AmnioSense, que é utilizado através de um absorvente, esse daqui é o mais prático ainda. Então, ele vai ficar azul, se for líquido amniótico, ele vai interagir aqui, vamos mudar essa presença desse pH, e amarelo, se for urina. Então, aquela paciente que fica dizendo que está perdendo líquido o tempo todo. Você pode fazer a fibronectina, que a gente falou, e também aqui da mesma forma, são tubetes, fitas. Então, você vai pegar aquela secreção ali na vagina. Teste negativo indica se eu não tenho a presença da fibronectina, eu não tenho a bolsa rota. Se eu tenho a fibronectina, significa que eu tenho uma ruptura daquela área do cóleo, tá? Cóleo tecido, e aí pode acontecer isso ou na bolsa rota ou mesmo com a membrana íntegra. E também não te dá 100% de certeza. A alfa-fetoproteína sugere a presença de rotura, tem um absorvente, proteína absorvente sugere rotura, e pode ter falso positivo na presença de sangue. O manejo da bolsa rota. Então, o que eu vou fazer se aquela paciente perdeu o líquido? A principal coisa a ser avaliada é a idade gestacional. Está acima de 36 semanas ou abaixo de 36 semanas. A paciente tem risco infeccioso e avaliar o bem-estar da gestação.
A abordagem tem que excluir que não tem trabalho prolapso de cordão, nem descolamento prematuro, então você faz pelo toque. Determinar a idade gestacional e a apresentação. É cefálico pélvico, pode evoluir para o parto normal ou vou ter que fazer cesárea. Buscar sinais de infecção, então está apresentando febre, taquicardia, aumento da temperatura, aumento da frequência cardíaca fetal, aumento da temperatura materna, alteração de leucograma. Avaliar o bem-estar fetal pela cardiotocografia e a ultrassom. E fazer a cultura do Streptococcus do beta-B, do grupo B, em idades gestacionais entre 35 e 37 semanas para avaliar o uso do antibiótico. Se a idade gestacional for bem precoce, a conduta vai ser individualizada. A paciente pode ser internada, tá? Ou a paciente pode permanecer em acompanhamento ambulatorial. Se for uma idade gestacional entre 24 e 36 semanas, a conduta vai ser conservadora. Então, manter até a maturidade pulmonar. Após 36 semanas, você vai avaliar a história obstétrica da paciente e você pode fazer a indução do parto ou realizar uma cesariana. O uso do tocolítico não é recomendado, aumenta o risco infeccioso, então a gente só vai inibir o trabalho de parto prematuro se você for pensar em necessidades gestacionais extremas, para você fazer o corticoide, neuroproteção e fazer a transferência. Usado-se ausência de infecção, transferência ou prematuridade extrema. O corticoide, a gente já falou na aula anterior, então é a betametasona. Então, ruptura entre 23 e 34 semanas. O Streptococcus, nós também já discutimos na aula anterior. Então, se a paciente não fez o rastreamento e se o rastreamento dela for positivo, você vai fazer o uso da penicilina G cristalina por 48 horas. E se a paciente, ou você pode fazer o uso da ampicilina até o parto e da penicilina cristalina até o parto, se ela não fez a cultura do Streptococcus, não tem um rastreio de outro parto, aí você vai manter, tá? O uso do antimicrobiano. Casos sem evidências de infecção intra-amniótica ou pacientes com ruptura e conduta expectante, a gente vai fazer o uso do antibiótico por 7 dias. Vai aumentar aquele período de latência, que é o período entre a bolsa rota e o trabalho de parto, permitindo o amadurecimento pulmonar. Em relação ao manejo, a Sociedade Americana de Ginecologia e Obstetrícia, ela fala que a gente deve manter o antibiótico por 7 dias em pacientes com bolsa rota menos de 34 semanas. O Hospital das Clínicas de Porto Alegre, ele fala que a gente tem que utilizar durante 5 dias. Então, vocês verem que o uso do antibiótico, ele é controverso. A grande maioria dos estudos acaba utilizando. Quais são os antibióticos de escolha? Você pode fazer a AMP mais eritromicina ou amoxicilina mais eritromicina, ou você pode fazer a azitromicina em dose única, mais ampicilina, o ataque e depois a manutenção, mais amoxicilina. E pacientes alérgicos vão ser utilizados a azitromicina mais a cefazolina. Então, esses esquemas de antibióticos, eles devem ser sabidos por vocês. Isso daqui é interessante como questão de prova, tá? De residência. O sulfato de magnésio. Então, repete a aula anterior. Então, reduzir o risco de paralisia cerebral. E ele vai ser feito até 32 semanas, sendo que o ideal é que copa
até 4 horas antes de você fazer o parto. Isso daí vai dar eficácia melhor. E aqui, ó, sulfato de magnésio. Então, o ataque, que é em 30 minutos, e a manutenção, que você vai permanecer por 24 horas. Interromper a copólise. Então, um grande erro muito comum dos obstetras é fazerem juntos sulfato de magnésio com nifedipina. Não pode ser utilizado, tá? As duas medicações juntas. O rastreamento de infecções maternas e fetais. Então, a gente faz o leucograma PCR e proteína C reativo a cada 48 horas. Avaliar o bem-estar do neném através de cardiotocografia e de ultrassonografia. Avaliar a maturidade pulmonar. Então, você pode fazer o chamado teste de Clemens, onde você vai avaliar as proteínas. Então, pegar o líquido amniótico numa solução salina, etanol, e vai avaliar se foi formados bolhas ou não. Então, aí você vai avaliar a maturidade. Isso daqui é importante para você avaliar se você vai utilizar surfactante, se você vai estar passando beta-metasona para paciente. Então, a importância desse teste do Clemens. E aqui, em relação à conduta. Então, são os dois slides mais importantes. Esse slide aqui, ele é do Freitas. Então, ele fala em manter a gestação em torno de 34 semanas. Então, aqui, tem uma bolsa rota, numa idade gestacional entre 23 e 24 e antes de 34 semanas. Se eu não tiver trabalho de parto, a minha conduta vai ser conservadora. Se eu tiver sinais de infecção e alteração fetal, eu vou interromper. Se eu não tenho risco infeccioso materno, a gente vai fazer o corticoide, você vai fazer a profilaxia com antibiótico e a neuroproteção. Se você tiver trabalho de parto, você não vai inibir, usar o sulfato de magnésio para neuroproteção e o antibiótico. Esse daqui, o Freitas, ele fala se for acima de 34 semanas, interromper a gestação. Então, a nota de corte dele é 34. Já o Zugaib atualizado, ele fala que a rotura em gestação abaixo de 36 semanas, você vai ter conduta expectante. Então, acompanhar a vitalidade materna, acompanhar a vitalidade fetal, fazer o uso de ultrassonografia, fazer o uso de hemograma PCR e exame clínico a cada 48 horas. Se você tiver sinais de trabalho de parto ou risco infeccioso materno ou comprometimento fetal, aí você vai fazer o parto. Se você tiver idade gestacional após 36 semanas, resolver o parto. Avaliar a história obstétrica, conduzir o parto normal ou realizar cesárea. Se é uma rotura abaixo de 23 semanas, é aquilo que a gente avaliou na aula anterior. Então, avaliar o bem-estar materno, controle infeccioso, discutir com a família, manter ou interromper a gestação. Infelizmente, no Brasil, não deixa interromper a gestação, então a gente pode acompanhar ambulatorial, se a paciente tiver um bom entendimento do risco infeccioso, ou a gente vai ter que internar essa paciente. Nós temos uma paciente no HO que internamos com 23 semanas e ela está com 32 semanas, tá? Então a gente está esperando completar aí as 35 para a gente fazer o parto dela. Então foi uma bolsa rota de 23 semanas. Se a paciente tiver herpes, então herpes só é indicado cesárea se tiver lesão ativa. Infecção por HIV, o manejo vai ser individualizado de acordo com a carga genética. Carga viral indetectável pode evoluir para parto normal.
carga viral detectável, a gente vai interromper a gestação. Cerclagem e pressário, o pressário recomenda a retirada. E a cerclagem, você tanto pode manter a cerclagem como retirar. Se você manter, tem que estar atento ao risco de sangramento, se entrar em trabalho de parto ativamente, para você fazer a retirada da cerclagem. Gestação de gêmeos é a mesma conduta de gestação única. Líquido meconial pode indicar sofrimento, então você vai ter que pensar em interromper a gestação. Aminoinfusão, então colocar líquido para dentro da barriga, né? Então através de injeções, ainda tem discussões se isso seria possível ou não. Normalmente a gente aumenta a ingesta hídrica e podemos aumentar a hidratação dessa paciente. O uso da progesterona, não há indicação, porque aqui não é trabalho de parto prematuro. Aqui é ruptura prematura de membranas ovulares e discute-se a utilização de selantes, que seriam colas de fibrina, para você fazer ali, diminuir ali, fechar aquele local onde está tendo a saída do líquido amniótico. Mas isso daí ainda tem estudos, tá bom? Terminou. Feliz da vida, né? Bora lá. A prova vai ser na semana que vem, tá? Eu falei para os meninos que estudassem para a prova bastante. Eu vou manter o meu nível de prova. Aquilo que eu dei, fui falando para vocês o que é importante na sala de aula. Mas estudem principalmente para a prova do Gustavo. As meninas que fizeram a prova hoje, né, viram que ele fez apenas 2 questões subjetivas, né? E não facilitou muito a vida de vocês, tá? Aí depois disso, nós vamos ter o feriado do São João. Na próxima aula, então, que seria a aula de diabetes. Aí no dia da aula de diabetes eu vou falar de êmesis gravídica, ok? Com 2 aulas. Dia 1º aula normal, né? 1º de julho. Aí. Vocês que fizeram a prova, assinam aqui. Não, dia 1º é domingo. Aliás, primeiro já tem aula, porque no cigarro está marcado de aula. Tá. As meninas marcam aqui a prova, tá? Não assinou não? Cristina, você tinha assinado aqui? Você assinou? Assinou? Tá. Acho que ela assinou, né? Helena Gomes, né?